com o pecado original, a gente perdeu esse contato com Deus, mas a gente nunca deixou de buscá-lo. A gente sempre vai buscar Deus, independente de raça, religião, o que for, vai buscar Deus. Lógico, se você não tem uma igreja, um lugar que ensine uma doutrina, você vai assar o papa delas, né? Fazer que nem quem está lá no mato, vai buscar o Deus no fogo, o Deus na água, o Deus, né, em lugares que não vai achar Deus. Você está procurando Deus somente nas coisas que Deus criou e não no Deus verdadeiro, né? Então, essa busca de Deus está sempre dentro do ser humano. Vou voltar na apostila. Podemos conhecer a Deus mediante suas obras e mediante a nossa fé. Quer dizer, mediante as suas obras é aquilo que eu estava comentando, né? É o que a maior parte das pessoas que não conhecem, nunca ouviu falar de Deus, buscam Deus através da sua criação, né? A fé é a resposta do homem a Deus que se revela e a ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido único de sua vida. Como podemos falar de Deus, né? Nosso conhecimento de Deus é tão limitado. Gente, a gente nunca vai conseguir pensar como Deus pensa. Fazer as coisas como Deus faz. O problema é o seguinte, tem muitas pessoas que enfiam na cabeça que eu posso, pelo intelecto, chegar até Deus. Não chega. Deus vive em luz inacessível. Precisou Deus vir à Terra para falar para a gente a vontade dele, falar para a gente o que a gente precisa fazer para entrar em contato com ele. Foi através de Jesus, né? Aristóteles, pelo pensamento, ele conseguiu assim chegar perto de uma abstração de Deus, mas nem de longe do que seria Deus. Só podemos falar de Deus através das criaturas vivas ou dos recursos naturais que conhecemos e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e pensar. Então, só desse jeito, as alpapadelas que a gente consegue chegar até Deus. De qualquer forma, temos que nos lembrar e ter sempre conosco dentro do nosso coração que todas as criaturas trazem em si uma certa semelhança com Deus. O homem guarda características tão dignas como a verdade, a bondade, a beleza, a caridade e o amor. Tais características não podem ter outro autor senão o Todo-Poderoso. Todas as características contemplam, portanto, o seu autor. Lógico, verdade, bondade, beleza, caridade e amor. Mas aqui tem que entender que tem o pecado original junto. Assim como uma obra de arte reflete sempre de sua forma o seu autor, também nós devemos refletir nosso Criador. Sem o Criador, a criatura se esvai. Isso é uma ideia interessante. Gente, se Deus pudesse dormir, ele não pode dormir. Ele é Deus, ele não dorme. Ele que criou tudo, né? Mas se ele, por um momento, ele deixasse de ser Deus, deixasse de existir, todas as coisas se acabariam. Ele que mantém a gente vivo, ele que mantém as coisas funcionando, né? Por isso que o pecado é uma coisa tão grave, porque ao mesmo tempo que você está cometendo pecado, Deus está te mantendo vivo e te dando a liberdade de cometer o pecado. Por isso que o pecado é grave. Por isso que quando a gente faz uma coisa errada para Deus, a gente, né, deveria se pedir perdão, né, e evitar de fazer de novo. Porque Ele está nos sustentando, nos mantendo vivo. E a gente cometendo coisas que não podia, né, contra Deus, né? Como entender Deus Criador? Deus criou o mundo segundo a sua sabedoria. O mundo procede da vontade livre de Deus que quis fazer as criaturas participarem do seu ser, da sua sabedoria e da sua bondade. Que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado o mundo de uma matéria pré-existente? Quando se dá um material a um artesão, ele faz o material tudo o que quiser e souber. Se este fato confere a este artesão um lado criador, tanto mais será nada para criar tudo o que sua vontade e sabedoria deseja. Deus parte do nada e cria o mundo, dentro dele o homem. Então Deus criou o mundo do nada. Nada existia, né? Deus criou do nada.
E tem gente que às vezes coloca empecilhos que Deus possa fazer alguma coisa, né? Deus pode fazer tudo. Se ele criou o mundo do nada, ele pode criar qualquer coisa. Lógico, ele vai ter um propósito para criar, né? Muitas vezes a gente pede, por exemplo, agora com esse negócio de pandemia, né? Quanta gente pedindo a cura para uma pessoa, né? Lógico, a gente tem que pedir, a gente tem que ser intercessor. Mas pede, às vezes não acontece, a gente não tem que ficar brabo com Deus, né? A gente tem que ficar contente que foi feita a vontade dele, né? Eu perdi agora 2 vizinhos aqui perto de casa, um casalzinho de senhor, que eu até levava a Eucaristia para eles, né? Não adianta a gente se revoltar com Deus por ele ter levado. Lógico, se eu não acredito que existe um céu, que exista um lugar perto de Deus, eu posso até me revoltar, sim. Agora, eu sou católico, vocês, né, estão querendo participar dessa igreja católica, vocês têm que saber que, na verdade, tem um céu depois dessa terra, né? Se aconteceu isso, é que Deus tem um propósito melhor para aquele casal. E um propósito melhor para nós também. Aproveitar isso para o nosso crescimento espiritual também, né? Vamos continuar? Uma vez que Deus pode criar do nada, pode, através do Espírito Santo, dar vida da alma aos homens, com o objetivo de mantê-los sempre juntos dele, mas ao mesmo tempo deixando o homem livre para escolher essa união, já que pela sua palavra pode fazer resplandecer a luz a partir das trevas, pode também dar a luz da fé àqueles que a desconhecem. Isso aqui é interessante, ó. Luz da fé àqueles que a desconhecem. Quer dizer, aquela tribo que nunca viu Deus, através do próprio Deus que dá graça, eles conseguem ter uma percepção de que Deus existe, né? Ele não fica jogado no mundo, né? Deus, ele dá presença até mesmo para aqueles que não o conhecem, né? Outra coisa é a liberdade que está aqui, ó, deixando o homem livre para escolher essa união. Deus é amor e ele quer que nós o amamos livremente. O Patrick, que é casado, é mais fácil de eu falar. Se a tua esposa pegasse uma faca, calçasse no teu pescoço e falasse me ame, você ia amar ela? Não ia. O amor tem que ser livre. Você tem que querer amar o outro, né? Então, Deus fez o mundo, Deus te fez, Deus mostrou que te ama dando seu filho para pagar um pecado que o Adão fez lá atrás, que depois a gente vai comentar a respeito da descendência desse pecado que veio até nós. Deus está dando todo o amor dele para você. Só que ele te dá também liberdade para amá-lo de volta. Ele não vai te obrigar. Ele quer o seu amor, um amor livre, um amor de entrega, mas é você que tem que querer dar o amor para ele, né? Através de obras de caridade, através dos teus momentos de oração, através da tua entregue na catequese, talvez, né? Agora a gente está começando em catequese, que prova maior de amor você ser fiel, né, ao pouco, né? Por exemplo, o catequista aqui, para vocês, não sei se vocês sabem, mas o catequista não recebe nada para dar catequese. Simplesmente eu disponho do meu tempo e venho aqui e falo sobre a igreja para vocês. É um jeito de eu, através desse meu ato de entrega de tempo, mostrar o meu amor para Deus. E ao mesmo tempo, vocês também, se vocês se disponibilizam em fazer a catequese, em participar dentro do horário certinho, vocês também têm um ato de amor para Deus, né? Parece uma coisa boba, mas Deus vê essas coisas. Elas estão vendo que você quer fazer parte disso, né? E assim, esses atos de amor você pode fazer durante o teu dia inteiro. Eu saio trabalhar, eu já entrego o meu trabalho, a minha ida até o trabalho nas mãos de Deus. Eu entrego o meu serviço na mão de Deus, eu trabalho para o meu cliente como se ele fosse Deus, porque eu acredito que ele também está na pessoa do meu cliente, né? E assim você vai vivendo, sempre entregando a tua vida para Deus. É um gesto de amor que você faz todo dia, né? Livre. Você não é obrigado a nada, tá? Você não é obrigado a nem continuar na catequese online. Se você fechar aí e cair fora, eu não vou ficar bravo com vocês, né? Mas vocês são livres,
Né? Isso que é o bonito na Igreja Católica, que ele não vai, o catequista aqui não vai, depois que acabar a catequese, sair para a rua ver como é que vocês estão vivendo a tua vida. Né? Vocês têm que acreditar que Deus existe, acreditar que a tua vida pode ser transformada por Ele e viver lá fora como se isso já tivesse acontecendo. E vai acontecer. Entendeu? Então, liberdade. Isso a gente vai aplicar sempre na catequese. Vocês são livres, tá, gente? Vocês podem viver a vida de vocês livremente, mas liberdade não é libertinagem, né? Libertinagem. Você é livre para se trancar dentro de uma cela e jogar a chave fora. Pronto, você perdeu a liberdade, ficou preso. Você usou da tua liberdade, mas não soube usar corretamente, né? Então você é livre, mas para fazer as coisas conforme a vontade de Deus. E se você for parar para ver, todas as coisas que Deus pede para você fazer, geralmente te dá liberdade. Você nunca vai ficar escravo. Você nunca vai ser escravo de ser bondoso. Já viram alguém sofrendo de bondosidade? Vocês não viram ninguém sofrendo de bondosidade, porque isso aí eu acho que nem existe. A qualquer momento a pessoa pode ser livre e não ser bondoso mais. Agora, um cara que é alcoólatra, ele é deficiente, ele tem o problema do alcoolismo, ele é preso naquele ali. Né? Então, se vocês forem ver, todos os mandamentos da igreja, os mandamentos da lei de Deus, sempre te levam para liberdade, nunca para te deixar preso em alguma coisa. Dessa forma, a criação é uma obra querida por Deus, como um dom que foi dirigido ao homem, como uma herança que lhe é destinada e confiada. Quer dizer, Deus nos deu o mundo, mas Ele, como confiança, Ele quer saber como que a gente está cuidando desse mundo. Diferente de alguns ecologistas que, né, colocam que o ser humano que está destruindo tudo, que é uma raça que tinha que acabar e deixar só os bichos, né? A igreja prega o seguinte, que a gente é o dominante, mas a gente vai ter que prestar conta para Deus do que a gente está fazendo. Né? O pensamento tem que ser de cuidado, de zelo, mas nunca colocar como se o ser humano fosse um câncer que está destruindo tudo. Geralmente tá, mas é por pessoas que não têm um pensamento voltado para Deus. Né? Não é que o ser humano é ruim, mas tem muitos seres humanos que fazem coisas ruins, que não deveriam fazer. Entretanto, Deus transcende a criação, pois é infinitamente maior que as suas obras. Por ser o Criador soberano e livre, causa primeira de tudo que existe, ele está presente no mais íntimo de suas criaturas. Segundo as sábias e inspiradas palavras do Santo Agostinho, ele é maior do que aquilo que há de maior em mim, e mais íntimo do que aquilo que há de mais íntimo em mim. Quer dizer, Deus nos conhece desde antes da nossa concepção. Só pelo fato de Deus pensar na nossa existência, a gente existiu. Entendeu? Isso que é bonito. Nós, para fazermos alguma coisa, a gente tem que pegar uma matéria existente para fazer alguma coisa. Deus, ele faz só a partir do pensamento dele. Ele pensou, falou, aconteceu. Né? Deus mantém e sustenta a criação, pois não abandona a sua criatura a ela mesma. Não somente lhe dá o ser e a existência, mas também a sustenta a todo instante. Ele lhe dá o livre-arbítrio. Isso aqui é o que a gente falou, livre-arbítrio. Palavrinha. Livre-arbítrio seria a liberdade, né? Só que a liberdade diferente de libertinagem, né? O que a gente já comentou. Reconhecer essa dependência completa em relação ao Criador é uma fonte de sabedoria e liberdade, de alegria e confiança, né? Quem tem essa consciência que tudo vem de Deus e que para Ele retornará, vive essa alegria de confiança, né? Se eu confio em Deus, por mais que às vezes a tempestade venha até a minha casa, ou no formato de coronavírus, ou no formato de morte dentro da família, mas eu tenho a consciência que se veio de Deus, tem um motivo, tem um propósito, né? Então eu entrego a confiança a Deus. Esses dias eu estava estudando a respeito dos anjos da guarda, né? A igreja nos ensina que todos nós temos um anjo da guarda. Eu fui pesquisar o que acontece com o anjo da guarda da pessoa, daquelas pessoas que foram para o inferno,
né? Eu não ficava imaginando, mas que anjo, e esse anjo, né? Foi dado um serviço para ele e ele não concluiu o serviço, né? O cidadão foi para o inferno, né? Mas segundo o estudo da igreja, né? Lógico, isso é tudo teologia, né? Não tem nada confirmado. Isso aí a gente só vai ter certeza na hora que chegar até Deus, né? Ele que vai nos explicar direito como funciona isso. Mas dentro da teologia se explica assim, que o anjo simplesmente se ajoelha e louva a Deus, porque a vontade de Deus prevaleceu. Mas Deus quis que a pessoa fosse para o inferno? Não. Deus quis que a pessoa tivesse liberdade. A pessoa que decidiu ir para o inferno não querendo se aproximar de Deus, né? Por isso que o anjo não é castigado, o anjo não se sente aborrecido, porque foi feita a vontade de Deus. Não a vontade de Deus que a pessoa fosse para o inferno. A vontade de Deus que a pessoa fosse livre. Não quis amá-lo, tudo bem, mas foi a vontade dele, né? A vontade da pessoa de não amar a Deus. Ele foi livre para isso, entendeu? É bonito esse pensamento, né? E é isso que a igreja ensina. Os estudos sobre Deus, assuntos da teologia, são elaborados considerando Deus na unidade da natureza e na trindade da pessoa. Gente, esse negócio de Santíssima Trindade, que é um mistério da igreja, né? Um mistério de fé, né? Ao mesmo tempo Deus é um e ele é três, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente só sabe porque Jesus revelou, né? Ele sempre veio falando que ele e o Pai era um, que tem também o Espírito Santo que ia ser mandado, né? Então são três pessoas, mas um único Deus. Como que isso acontece? A teologia até tenta explicar, né? Faz um monte, mas sempre vai ser um mistério. Isso não vai caber na nossa cabeça, né? O importante é que a gente sabe que por Jesus a gente sabe que Deus ele é uma só essência, mas ele apresenta-se para nós em três pessoas, né? O Pai, que é criador de tudo, e da onde provém o Filho e o Espírito Santo. O Filho que veio ao mundo para nos render do pecado, né? Nos mostrar verdadeiramente o amor de Deus, e o Espírito Santo, que é o que nos caminha junto com a gente, que modifica as coisas, né? Que a gente pede e ele nos concede conforme a graça de Deus, né? Jesus vindo ao mundo, ele pôde falar diretamente para a gente qual era a vontade do Pai, né? Coisa que os profetas tentaram lá no Antigo Testamento, mas nunca o povo nunca chegou ao povo como deveria ser, né? A vontade de Deus. O povo sempre levou na brincadeira, né? E Jesus veio e falou, não, é assim, 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 né? E vamos seguir ao Pai, né? Eu sempre conto uma história para meus catequizandos a respeito dessa vinda de Jesus. É o seguinte, é como se fosse assim, uma pessoa, tá lá um senhor na beira de um lago, né, e tá cheio de cisnes naquele lago, e a criançada, cada vez que saía do colégio, passava por ali, dava pedrada naquele cisne, né, dava pedrada naqueles gansos ali. Aquele senhor sempre pensava com ele, se eu pudesse me transformar num cisne, eu conseguiria falar para esse cisne sair fora dali um pouquinho antes das crianças saírem do colégio, que daí eles não levavam pedrada, né? Porque ele até tentou espantar umas vezes, né? Mas o cisne não vai embora, e vem e leva a pedrada piazada, né? Do contrário desse senhor que não pode se transformar em cisne, né? Deus sim pode se transformar em homem. Ele se rebaixou de Deus, se transformou em homem e através de Jesus Cristo falou toda a vontade do Pai, né? Agora tem que a gente se voltar para o Pai também, querer o Pai. Na unidade da natureza, o estudo de Deus é dividido em três partes: a existência, a essência e os atributos. Cada uma dessas características existe em um Deus ao mesmo tempo e só foram separadas para serem melhor explicadas e compreendidas. Então aqui a gente vai falar de três jeitos de enxergar Deus, mas é um Deus só, tá? Não se percam.
A existência é um artigo de fé e nos abre uma dupla possibilidade de conhecer a Deus, uma forma natural e uma forma sobrenatural. A forma natural encontra-se por meio da reflexão do mundo e de nós mesmos, né? Esse é um texto de São Paulo. Uma das maiores comprovações sobre a existência de Deus é a tendência dos homens pela busca da felicidade. Deus fez o homem para ser feliz, né? Não pense que a gente está nesse mundo para sofrer. A vontade de Deus não era que a gente sofresse, mas foi lá o bendito Adão e cometeu o pecado e o sofrimento veio para a terra. Mas Deus não fez a gente para sofrer, tá? Só que por causa do pecado, o homem acabou se afastando de Deus e Deus é a fonte da felicidade, a gente acabou ficando longe de Deus, a gente acabou se afastando da felicidade. Mas Deus, mandando Jesus, ele fez com que a gente participasse da felicidade dele. Ele não deu mais só a nossa felicidade humana, agora ele quer que a gente participe da felicidade dele, lá no céu. Diferente dos animais, por exemplo, né? Os animais, você pega, sei lá, vamos pensar numa vaca. Se a vaca tiver sombra, água fresca, pasto à vontade, né? Ela se satisfaz com aquilo ali. Ela, vamos dizer assim, na vida animal de vaca dela, ela fica feliz. Agora veja nós, pode ver por vocês mesmo, né? A gente compra um celular novo, ótimo, que beleza, dali a pouco quer um melhor. A gente tá com um trabalho bom, mas daí tem um cidadão lá dentro que incomoda, pronto, você não quer mais ficar naquela empresa, você quer um outro emprego. A gente nunca tá contente, né? Tem uma casa boa, uma casa, né? Não tem goteira, não tem nada, mas sempre a casa tem alguma coisa para mexer, não tá bom. Nada tá bom pro ser humano. Por quê? Porque a gente busca essa felicidade que por causa do pecado aqui no mundo não vai ter mais. Mas Deus quer que a gente participe da felicidade dele agora. Por isso esse negócio de buscar sempre a Deus, para a gente poder participar da vida dele agora. Só nele a gente vai encontrar a felicidade de verdade. E outra, aqui na Terra a gente vai ter pinceladas dessa felicidade. Uma felicidade completa somente quando chegar até ele. Isso eu quero que desde o começo da catequese vocês já tenham consciência disso, porque é uma ilusão vocês achar que vão ser feliz, completo aqui na Terra. Não vão. Mas aprendam a ser felizes com as coisas que vocês têm, né? Tanta pessoa que às vezes trabalha, se arrebenta de trabalhar a vida inteira, chega lá no final da vida e vê que desperdiçou a sua vida com coisas que podiam agregar mais, né? E não o fizeram, né? Jogaram fora buscando luxo, né? Assim, você ter uma casa boa é gostoso, você ter um celular de última geração é gostoso, mas se o teu celular está funcionando, aquele celular velhinho, se contente com ela. Não vá tirar do teu sustento, tirar às vezes, né, que nem o Patrick que é casado, às vezes vai entender melhor, tirar da boca do filho para poder comprar luxo. Não faça isso, é besteira. Lá na frente você vai quebrar aquele teu celular novo, daí você vai ver que foi besteira, não compensou, né? Vamos continuar no texto. Conhecimento de Deus pela forma natural baseia-se, esse que eu já li, baseia-se pelo fato de que não vemos a Deus. O conhecimento por meio de comparações devido às suas obras, pois não encontramos na terra a essência de Deus, mas sim suas obras. É através de suas criações que conhecemos que Deus existe, como sua causa, né? Isso aqui a gente já conversou. A gente só conhece a Deus aqui na terra vendo as coisas que ele criou, né? Forma sobrenatural. Deus é para nós, como cremos, um Deus desconhecido, ainda que a luz da fé o conheça muito melhor do que a luz da razão. Essas são palavras de São Tomás de Aquino. Quer dizer, que tanto que você conhece a Deus, vocês já viram Deus com o teu olho? Vocês não viram Deus com o teu olho, né? Não tem como a gente ver, senão a gente já morreu. Se vocês verem Deus com o olho de vocês, pode se apalpar aí que você já foi, né? Você não está vivo mais. Vocês só tem como ver Deus através da fé. Eu creio que Deus existe. Então, se eu creio que Deus existe, né? Eu vou viver como se isso
né, fosse verdade e é verdade. Porque Deus existe e ponhou isso em nós, né? Assim como eu expliquei ali no começo. Se até mesmo aquela raça que nunca viu falar de Deus busca Deus, é que esse contato de Deus já está dentro da gente. Foi o próprio Deus que colocou para a gente sempre buscar Ele, que é só Ele que nos completa, né? Segundo essa forma de conhecimento, crescer em Deus em virtude de uma relação sobrenatural que é dada por meio da fé. A comunicação de Deus conosco e sua manifestação dá-se por meio das graças, né? Essa comunicação com Deus, como que a gente se comunica com Deus? Como que a gente se comunica com Deus? Como você sabe que Deus está falando contigo, né? Você tem que estar sempre buscando a Deus para você ter essa percepção. Será que é Deus que está falando comigo através de uma pessoa? Porque Deus não vai aparecer para você, que nem eu falei. Se Deus aparecer para você, você morreu, você não está aqui mais. Você tem que ter essa percepção de Deus através do outro, através de uma pessoa, através de alguma coisa que aconteceu na tua vida. Você tem que perceber que é Deus agindo na tua vida através daquele evento ou daquela pessoa. Mas como ter certeza disso? Tem que estar buscando sempre a Deus. Tem que estar participando da missa. Tem que estar participando das pastorais de movimento em alguma coisa. Tem que estar ajudando o teu próximo. Tem que estar lendo a Bíblia continuamente. Tem que estar fazendo oração. Você tem que ter essa afinidade com Deus. Se você pega um rebanho de ovelha, né? Como que a ovelha sabe que é o seu pastor que está buscando ela? O pastor, quando está andando lá, tocando as ovelhas lá no meio do pasto, ele está sempre fazendo algum tipo de barulho, né? Né? Sempre um jeito de chamar as ovelhas. As ovelhas acostumam com aquele barulho. Se fosse presencial, vocês já iam matar a charada. Esse que é o problema da aula online, que é difícil. Ó, molho de chave. Dava para entender que era um molho de chave? Não, esse áudio é ruim. Presencial é melhor de fazer essa dinâmica. O que acontece? Só pelo barulho, lógico, por não ser presencial, às vezes vocês não conseguem entender. Mas só pelo barulho de uma chave batendo na outra, a gente percebe que é um molho de chave. Porque você já tem uma afinidade em escutar esse barulho cada vez que você mexe com o molho de chave, né? Essa dinâmica mostra como a gente consegue perceber Deus também. Se você está sempre em contato com Deus, sempre buscando a Deus, quando Deus age na sua vida, você consegue perceber se isso veio dele ou não, né? Às vezes não na hora, mas lá na frente você consegue perceber, né? Eu vejo aqui pela capela, antes mesmo da pandemia, a gente começou a mexer com um negócio de transmissão online. Gente, eu creio que foi uma preparação de Deus já para a gente conseguir transmitir as missas aqui da capela, porque depois que veio aquela pandemia, o que teve de comunidade se batendo, né, se complicando aí, eu mexo com um sistema de câmera de segurança, né, câmera, alarme, instalações elétricas, mas nunca pensei em transmissão ao vivo, né, principalmente missa, e até mesmo usar essa câmera que eu estou falando com vocês. É uma câmera de segurança também. Usar a câmera de segurança para transmissão, que é bem mais em conta, né? Mas Deus capacita a gente, Deus prepara a gente, e lá na frente você vai ver, Deus já veio preparando lá de trás, né? E veio se ajeitando para poder as coisas acontecer, né? E eu creio nisso, eu creio que Deus age sim, né? E vou viver na minha vida sempre deixando isso bem claro, tanto para os outros como para mim mesmo, que o primeiro ouvido que escuta, o primeiro ouvido que está perto da minha boca é o meu, né? Então eu sempre deixo claro, até falo para mim mesmo, Deus age na minha vida e vai agir na vida de vocês também, né? Basta a gente ter fé, acreditar, buscar sempre Ele, tá bom? Os atributos, né? Eu vou pular aqui. Deus é uno, né? A unidade de Deus. Deus é simples, puro, né? A existência dele é simples. É a gente que complica as coisas, mas Deus em si é simples. Em Deus nada se acrescenta ou se tira. Quer dizer, Deus é Deus, né?
A simplicidade de Deus é entendida como um Deus livre de qualquer multiplicidade e dispersões próprias de sua criatura, né? Deus, ele já se satisfaz com ele mesmo. Ele é Deus, né? Ah, mas por que Deus quer que eu ame ele, então? Deus é um Deus carente e precisa que eu fique amando ele, né? Deus, se você não amar ele, ele não vai deixar de ser Deus. O problema é você. Se você deixa de amar a Deus, é você que se fere, é você que se machuca, é você que se afasta de Deus. Por isso que Deus insistentemente te ama e te pede esse amor de volta. Não que ele precise, mas porque ele sabe que você precisa. É você que precisa desse amor de Deus. Por isso que ele sempre se apresenta, por isso que ele permite que os milagres aconteçam, não para ele se aparecer, ele não precisa. Ele quer que você acredite nele, ele quer que você o ame e o busque. Por isso que ele permite que certas coisas aconteçam, né? Tanto de bom como de ruim, né? Tem gente que parece que só vai para frente, só assim vai para frente na oração, busca a oração quando uma coisa ruim acontece, né? Vocês param para pensar, tá doente, reza, melhorou, abandona a igreja, né? Então, para que Deus vai dar só saúde pro cara? Vai dar doença. Daí quem sabe ele reza, né? E é assim que, né? Lógico, longe que o pensamento de Deus é isso, né? Deus é muito mais que isso, mas é como se fosse mais ou menos desse jeito, né? Se eu quero que o meu corpo tenha força, eu vou praticar exercício. Isso vai judiar do meu corpo, mas vai fazer com que ele fique mais forte. Se eu quero ter saúde, por mais que eu goste de comer carne assada com bastante gordura, eu vou comer salada e verdura, né? É isso que vai me manter forte, saudável, né? Com Deus é a mesma coisa. Se eu peço para ele paciência, se eu peço para ele a graça da virtude da paciência, ele vai me dar motivos de ser paciente, motivos para que eu possa exercitar isso, né? Então, peça sim para Deus a graça de buscá-lo, mas também peça a graça de perceber quando for ele falando contigo, né? Senão ele vai falar, você pede para ele falar contigo e ele fala contigo, você não entende ou não escuta, né? Busque a Deus, mas busque com consciência disso, né? Deus é imutável, Deus foi, é e sempre será o mesmo, com sua perfeição, o seu amor, sem limites. Segundo São Tomás de Aquino, só Deus é Deus, né? Isso aqui não tem nem muito o que explicar, né? Deus é Deus e não vai mudar. Ele sempre vai ser Deus. Nós que mudamos, né? Deus é eterno. Deus não teve início e não terá fim. O Senhor é um Deus eterno que criou os extremos da terra e que não se cansa e nem se esgota. O complicado de explicar eternidade é o seguinte: a gente sempre é preso ao tempo, né? Toda vez que a gente pensa em eternidade, o que a gente pensa? Que a gente vai, quando a gente for para o céu, que lá no céu é eternidade, que a gente vai ficar fazendo sempre a mesma coisa, sempre, né? Lá na eternidade, alguns falam que lá na eternidade a gente vai ficar só louvando a Deus. Nossa, mas vai ficar chato, né? Você louvar a Deus para sempre, né? Como se fosse a gente está preso a um tempo. A gente imagina a eternidade como se fosse uma coisa contínua sempre. Então eu vou tentar aplicar uma ideia para vocês. Não sei se vocês vão entender agora, mas já tentam amadurecer isso na cabeça de vocês. O tempo foi Deus que criou. Se Deus não tivesse criado o tempo nem existiria. Você tem que imaginar isso, que a gente está condicionado ao tempo. Deus consegue ver o passado, o presente e o futuro. Lógico, não seria tudo ao mesmo tempo. A gente fala tudo ao mesmo tempo porque a gente está preso ao tempo. Mas para Deus não existe o tempo. O tempo é Ele que criou para nós, tá? Para Ele todo tempo é tempo. Ele é Deus. Ele é o Deus do tempo. É Ele que criou o tempo. E falar de uma coisa que a gente não viveu, por mais que eu tente falar, por mais que eu já tentei escutar, eu só estou passando um pouquinho do que eu escutei, mas é difícil passar como seria a eternidade, porque ninguém viveu a eternidade.
E acredito eu que nem tem palavra que possa descrever o que seria a eternidade. O que Jesus falou que é a coisa mais maravilhosa do mundo, e acredito eu porque a gente vai estar próximo de Deus e vivendo da felicidade dele. Agora, como será lá? Só quando a gente chegar lá para ter certeza. Mas tenha claro isso na cabeça de vocês. Deus é sempre Deus. Não depende da gente ele ser Deus. Não depende. Ele é e sempre será. Tá bom? O Deus é eterno. Tá, isso aqui eu já li. Onipresente, né? Ele pode estar em todos os lugares, né? Ao mesmo tempo. Ele é Deus. Onisciente, ele sabe tudo, né? Se ele pôde criar tudo do nada, ele sabe de tudo. Onipotente, ele tudo pode, né? Só que tudo ele faz conforme a sua vontade. A gente fica brabo às vezes com esse tudo pode, porque se ele pode tudo, por que ele deixa a maldade acontecer? Não foi ele que fez a maldade acontecer, foi, né, o nosso humano, por ter se afastado de Deus, que a maldade entrou no mundo, né? Mas ele poderia eliminar a maldade do mundo? Pode, mas ele vai tirar a nossa liberdade, que a gente já comentou aqui na catequese também, né? Então, ele não faz porque ele nos ama. Por amor, ele não faz isso, né? Parece um pensamento ruim de assimilar, mas é isso. Por ele nos querer livre, ele não pode tirar a maldade do mundo. Não que ele não possa, mas ele dá preferência na nossa liberdade sempre, tá bom? Quem não se sente espasmo, surpreso, arrebatado e maravilhado com a observação de um céu estrelado e da imensidão do universo. Tais coisas nada mais são do que frutos da onipotência divina. Quem deu a vida a esses corpos celestes, as propriedades e forças? Quem lhes indicou o caminho e a finalidade? Baseando-se apenas nessas observações, como se pode recusar inserir-se na harmonia desejada pelo Todo-Poderoso? Então tá. Aqui a gente conclui a respeito de Deus, né? Deus que é Pai. Ele que criou tudo, que fez tudo e por amor nos entregou. E cabe a nós cuidarmos disso, né? Darmos o certo carinho merecido a Deus. Merecido, não que ele precise, né? Merecido. Deus merece o nosso amor, porque ele nos amou primeiro. Sempre ele nos amou primeiro, né? E ele merece esse nosso amor. Então a gente vai encerrar nossa catequese de hoje. Na próxima semana a gente vai falar sobre Jesus Cristo. Daí já começa a ficar mais claro certas coisas, porque querendo ou não, ele veio até na Terra, né? Ele se encarnou. O próprio Deus se encarnou para nós, então ele é mais palpável para nós, né? A gente já consegue, pelo menos com a história, com a vinda dele ao mundo, a gente tem um ponto em que Deus agiu na humanidade, né? Então fica mais fácil de falar do que falar de Deus propriamente, Deus Pai que é Criador, porque a gente não é um Deus palpável, né? Jesus é palpável, né? A gente conseguiu ter ele aqui na Terra. Então a gente vai encerrar nossa catequese. Eu quero deixar bem claro que eu não sou o dono da verdade, eu não sei de tudo, mas se vier uma pergunta que eu não sei responder, eu vou procurar estudar. Se precisar buscar um sacerdote, eu busco, mas vou trazer a resposta para vocês conforme ela tem que ser. Não a resposta do Denilson, mas eu quero procurar dar uma resposta da igreja, uma resposta baseada em alguma coisa, tá? Não uma resposta qualquer, tá bom? Espero que esteja gostando da catequese, por mais que é online. Eu tô apavorado ainda com esse negócio de catequese online, mas tomara que para vocês a recepção esteja tudo ok, né? E até o próximo final de semana. Vamos fazer uma oração então para encerrar nossa catequese, né? Pedir que Nossa Senhora, né, principalmente a nossa capela Nossa Senhora de Fátima, interceda por nós nessa nossa caminhada de catequese, que ao meu ver é curta, mas tomara que seja de uma apreciação boa de vocês, né? Que vocês consigam assimilar alguma coisa dentro dessa catequese. Então pedir que Nossa Senhora, através da oração da Ave Maria,
interceda por nós no decorrer dessa semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Encerramos a nossa catequese em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite a todos e até o próximo final de semana. Beleza?